Boa noite, Matildes e Matildos. Vocês acreditam em milagres? O que é um milagre? Segundo a Igreja Católica, milagre é tudo aquilo que não pode ser explicado pela ciência, que não pode ser explicado pela medicina, que não tem uma explicação concreta. Existem pessoas que relatam receber milagres todos os dias. Hoje nós vamos falar em um caso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de um túmulo, que sai uma suposta água milagrosa. Exatamente, esta água, segundo relatos da própria família da criança enterrada neste túmulo, a menina Fatinha, esta água verte do túmulo e as pessoas bebem e tem curas, tem milagres. As pessoas acreditam que esta água seja uma água milagrosa. As pessoas vão até o local para rezar, para acender velas, cartas em agradecimento pela suposta intercessão desta criança que é conhecida como a Santinha Fatinha, a menina Fatinha. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. Fátima Aparecida Vieira, uma criança comum, ia para a escola, brincava. Nasceu no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, esta data é a data de aniversário de Alegrete, minha cidade, só para constar. Fatinha, como era conhecida pela família, amigos, pelas pessoas que conviviam com ela, era uma menina alegre, brincalhona, brincava, bastante estudiosa e tinha uma fé em Nossa Senhora muito forte. Todos os dias após ela chegar da escola, ela ia para este quartinho e fazia as suas preces, as suas orações a Nossa Senhora. Até que no dia 19 de maio de 1979, Fatinha, com 7 anos de idade, a professora na escola havia solicitado que as crianças chegassem em casa e rezassem a Nossa Senhora, pedindo auxílio para a prova que seria aplicada no dia seguinte. Fatinha chegou em casa, esses relatos foram feitos pela mãe da criança, pela mãe da menina, que ainda é viva, e pelos familiares dela. Chegou em casa, entrou neste quartinho e começou a rezar para Nossa Senhora. Este quartinho em questão, eu vou deixar aqui as fotos, segundo relatos da mãe e do irmão, que na época era 8 anos mais velho do que a Fatinha, a porta ela tinha um problema, que ela não fechava, ela era uma porta defeituosa. Quando ela fechava, ela tinha problema para abrir. E a chave da porta ficava num prego sobre a porta. Fatinha entrou para dentro desse quartinho, começou a rezar para Nossa Senhora, e uma vela que ela estava na mão acesa, acabou caindo uma chama no vestido dela e começou a pegar fogo. Ela começou a gritar desesperadamente pedindo socorro. A mãe, o irmão e as pessoas da família foram tentar socorrer ela, até que a mãe pediu para que ela abrisse a porta por dentro, colocou a chave por debaixo. Quando ela conseguiu abrir a porta, o vestido já estava coberto por chamas. Ela foi para o exterior da casa e se ajoelhou e começou a pedir perdão a Nossa Senhora e pedir perdão ao irmão. Isso é um relato do próprio irmão. Logo em seguida veio uma prima e pegou um cobertor e jogou por cima da criança, que logo já foi socorrida pelo corpo de bombeiros, que foi acionado, e ela foi levada para o hospital. Chegando no hospital, ela foi atendida, as queimaduras aparentemente não eram de um grau muito grave, porém, 3 dias depois, mesmo com as queimaduras não sendo de um grau muito grave, a criança acabou falecendo. A criança faleceu e foi enterrada no cemitério de Santo Amaro, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital, né? A mãe da criança, a senhora Nair, revelou
mais pra frente que ela sofreu muito, obviamente, né? Ela perdeu uma filha e que ela ia ao túmulo todos os dias. E que numa das ocasiões em que ela foi ao túmulo, a vizinha que estava acompanhando ela esta visita estava sentada na beiradinha do túmulo. Aqui eu vou deixar as fotos, vocês vão ver como é que é o formato do túmulo. Uma capelinha, né? E que quando ela levantou a saia estava molhada. E que aí percebeu, mas está molhada do quê? Começaram a procurar e perceberam que de dentro do túmulo tinha uma água que saía. Aí, esta vizinha, a mãe, começou a contar e tarará, a notícia se espalhou por Campo Grande de que no jazigo da menina saía uma água. E que esta água, já começaram a dizer que esta água era uma água milagrosa, que era um milagre, e as pessoas iam até o túmulo para pegar essa água. Até que a mãe, para poder facilitar, ela começou a colocar jarros ao lado do túmulo com a água, em que para poder as pessoas iam lá, pegavam a garrafinha, pegavam o copinho, pegavam o que quiser, a quantidade que quisesse. A água jorrava do túmulo, só que ela não jorrava assim de uma forma, alguma torneira aberta, ela escorria. A mãe pegava conta-gotas, colocava água nos jarros e preenchia com água normal. Ou seja, ela misturava algumas gotas, uma quantidade, uma parcela da água milagrosa do túmulo com a água normal encanada da torneira. Nos primeiros anos, assim, a mãe, ela ia, pegava, enchia esses jarros com água, até que devido à popularidade da menina, popularidade da criança, do túmulo, as pessoas começaram a ir com mais frequência, em um número maior de pessoas. A mãe solicitou junto à administração do cemitério e junto à prefeitura uma autorização para puxar um cano d'água da rua para o lado do túmulo para poder encher esses galões. Por quê? Porque, como eu falei antes, ela pegava com conta-gotas a água milagrosa do túmulo, colocava uma quantidade, uma porção em cada um desses jarros que ela colocou ao redor do túmulo e preenchia com água normal. Só que a torneira onde ela pegava a água ficava longe do túmulo, então era carregado o peso, a água. Então ela, para facilitar esse trabalho, ela solicitou essa autorização que foi concedida pela administração do cemitério e pela prefeitura. Ela puxou um cano, colocou uma torneira do lado do túmulo, que aí era enchida. O irmão de Fatinha, durante uma entrevista que ele deu ao Mídia Max, em 31 de outubro de 2022, ele informou que na casa da mãe existem vasilhas com esta água milagrosa e que a mãe não deixa nunca secar, que ela vai colocando, vai pegando água daquele jarro com conta-gotas, vai colocando em outros recipientes e vai preenchendo com água, e então não acaba nunca esta água. Segundo informações da mãe, do irmão e das próprias pessoas, diz que essa água nunca foi investigada para saber as propriedades da água. Em 2017, a administração do cemitério achou que estava incomodando demais aquela movimentação de pessoas ao redor do túmulo e solicitou a retirada daquela torneira que eles previamente tinham autorizado a colocar ali, porque eles precisavam do espaço do corredor próximo ao túmulo para aumentar as sepulturas do cemitério. Foi retirado essa torneira, então não tem mais nenhuma torneira que saia a água para poder encher essas vasilhas. A mãe da criança teve alguns problemas de saúde e não conseguia mais ir com frequência no cemitério. Ela começou a pagar uma pessoa para ir até o cemitério e encher esses jarros para não deixar secar nunca. Era coletada água com conta-gotas, colocado nos jarros e preenchido com água normal. O irmão de Fatinha também relatou na entrevista que esta água ela não aparece para todos, só aparece para aquelas pessoas que têm realmente fé. Esta informação é uma informação bem delicada. Por quê?
Porque devido a todo esse processo de água milagrosa, 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 foi entrado em contato com a vigilância sanitária do município de Campo Grande. E após toda esta coisa, não, mas como assim as pessoas estão bebendo água lá desde 1979 e ninguém investigou? A vigilância sanitária, junto com a equipe do meio ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, foi até o túmulo para investigar, para pegar uma amostra desta água e fazer uma investigação da qualidade da água e decidir se é ou não própria para o consumo humano. Porém, quando a equipe da investigação da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente chegaram até lá, eles não encontraram água nenhuma. Não tinha absolutamente nenhuma gota de água, nada, nem úmido estava o túmulo para eles coletarem uma amostra. O que pode condizer com a informação do irmão de que a água só aparece para as pessoas que têm fé. Porém, algumas pessoas que trabalham no cemitério dizem que havia um cano que passava por debaixo do túmulo e que este cano foi removido em 2015 e que depois disso não verteu mais nenhuma água. No entanto, ao ser questionado sobre esta informação, o atual administrador do cemitério disse que acha pouco provável que houvesse um cano que passasse ali. Por quê? Porque se o cano que viesse da rua passasse por aquele túmulo, obviamente ele passaria por outros túmulos também. Porque o cemitério, eles costumam ter túmulos lado a lado. Os corredores são retos, os túmulos são enfileirados lado a lado e que nunca houve nenhum outro relato de que saísse água de nenhum outro túmulo. Então, o administrador atual do cemitério de Santo Amaro, ele não acredita nesta versão de que havia um cano ali, porque se houvesse um cano, outros túmulos também verteriam água e isto não acontecia. Algumas pessoas dizem que vem esta água, vão 2, 3 pessoas juntas, uma diz que está vendo, outra diz que não está vendo. E existe toda essa história por trás deste túmulo que verte água. Quem vê, quem não vê, foi um cano, não foi o cano. O fato é que durante muito tempo, supostamente, este túmulo vertia água, as pessoas bebiam dessa água e relatavam milagres, cura de doenças, ganhos financeiros, compra da casa, emprego, passar um concurso, enfim. As pessoas vão até o túmulo da menina Fatinha e deixam lá relatos. A mãe da menina, que hoje está acamada, não consegue mais ir até o túmulo, mas ela relata que as cartas são surpreendentes dos relatos de milagres atribuídos à menina Fatinha e à água abençoada, milagrosa que sai do túmulo. Algumas pessoas dizem que hoje não sai mais nenhuma água do túmulo. Porém, o irmão afirma categoricamente que a água aparece para apenas quem tem fé. Então, se você foi lá e não viu a água, é porque você não tem fé. Não que você não tenha fé, mas que talvez você não tenha fé naquela situação, naquilo que está sendo descrito, de que aquela água daquele túmulo, daquela criança, daquela menina, seja algo milagroso. A menina Fatinha, ela é cultuada, ela é considerada uma santa na região de Campo Grande. As pessoas vão, é uma santa, os santos famosos, santos populares, santos de cemitério. A Igreja Católica não reconhece a santidade dela, porém, a família e algumas pessoas já reuniram alguns documentos para enviar para a Igreja Católica para solicitar a análise do caso da menina Fatinha para uma possível canonização. Lembrando que
o processo de canonização ele passa por vários processos. Tem que ser enviado para a igreja tem que aprovar o processo, é feito investigações sobre milagres, sobre as virtudes daquela pessoa que é a candidata ou o candidato a ser santo. Após esse processo, o corpo é exumado, é levado para um outro local, que normalmente é ou a igreja matriz do local, ou criado um memorial. No caso da menina Fatinha, não existe um memorial fora do cemitério. O cemitério em si, o túmulo dela em si, é o memorial utilizado. E depois disso, é enviado toda essa relação de documentos para o Vaticano, e aí o Papa reinante que decide se esta pessoa é considerada, pode ser considerada ou não beata num primeiro momento. Depois da beatificação, que foi o caso eu fiz o vídeo recentemente da menina Benigna, que é já beata. Depois da beatificação, é considerado um milagre, tem que ser comprovado perante a igreja, um milagre atribuído àquele santo, ou aquele beato ou aquela beata, para ele ser canonizado, ou seja, ser considerado santo ou santa pela igreja. Neste momento, a menina Fatinha é apenas considerada santa pela população e pelos fiéis que vão até o seu túmulo e que bebem a água milagrosa que está nos jarros em que há colocadas gotas que saem do túmulo. Não existe ainda um processo oficial aberto junto ao Vaticano. Você acredita nisso? Você beberia esta água? Você tomaria esta água mesmo sabendo que poderia ser, que pode ser que essa água seja uma água extremamente contaminada? Eu não sei se eu beberia, talvez sim, talvez não. Acho que dependeria muito de quem, da onde, do que eu acreditaria na situação. Hoje, eu falando assim, eu não desacredito, eu acredito totalmente em milagres, eu acredito totalmente na questão de que pessoas podem sim ser santificadas, digamos assim, podem interceder junto a Deus, a Jesus e a qualquer outra divindade que as pessoas possam acreditar. Eu acredito nas intercessões, acredito nos milagres. Nesse caso específico, eu não sei se eu tomaria a água. Talvez se eu fosse lá, visse a água, me tocasse, talvez, com certeza, talvez eu tomaria esta água. Mas assim, no primeiro momento, olhando de longe, eu acredito que não tomaria. Mas isso é por uma questão de, no momento, eu não desacredito, mas eu não tenho esta fé nesta situação, neste ponto da água. Por quê? Porque eu não estou vivenciando, eu não vivencio isto no momento. Este foi mais um vídeo da Sexta História. Quem gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, manda para um amigo, deixa seu like. Lembrando que caiu na boca de Matilde, virou assunto.